Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de apertar o sininho das notificações na opção todas. Só assim você estará recebendo em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Galera, e hoje vamos para mais um relato da nossa querida Loba Rose. E, se der tempo, vou colocar mais um relatinho no final, tá bom? Então, como eu sempre digo, relato, conto ou história, você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Vamos lá? Primeiro relato de hoje da nossa querida Rose. Título: Rose, a Loba de 40. Olá, Alcateia! Muito obrigado pela visita de vocês no canal da Angel Black. Pouco a pouco, de relato em relato, vou compilando fatos que foram marcantes nessa minha jornada. Escrevê-los me faz relembrar de muitas coisas e reviver sentimentos que já estavam por mim esquecidos. Um desses momentos foi único e inédito na minha vida: o desejo de matar. Calma, não se assustem. Já vou expor as circunstâncias que afloraram isso. Eram meados de fevereiro do ano de 2007, quando tudo começou. Nessa época eu já tinha minhas duas filhas, uma de 4 anos e a outra era bebezinha de colo. Naquele dia, ainda de férias do trabalho, acordei com um aperto enorme no peito. Liguei para o meu marido, que estava em viagem. Na época, eu ainda era casada. Devido ao aperto no peito com que acordei, comecei a achar que algo de ruim estivesse acontecido, por isso liguei para ele. Mas ele atendeu e me tranquilizou, disse que estava tudo bem. Desliguei o celular e tentei me acalmar. As meninas estavam com fome, então fui para a cozinha preparar uma mamadeira. Enquanto eu preparava tudo, um odor estranho, muito sutilmente, penetrou minhas narinas e eu deixei cair o leite que estava segurando. Tal foi o sentimento de ódio e instinto de bicho que me invadiu naquele momento. Eu virei na hora, sem controle nenhum. Fiquei perplexa com essa reação. Eu não estava entendendo nada. Meu Deus, será que eu estou virando uma besta sanguinária? Que cheiro era aquele que me despertou essa reação tão extrema? Contive a transformação e voltei ao estado normal. Quando estou na forma durante o dia, meus olhos ficam sensíveis à claridade diurna. Enxergo bem, mas evito porque incomodam muito, dado ao albinismo ocular,
que nós, gangrel, possuímos. Somos uma raça peculiar. As fêmeas são maiores que os machos. Quando convivemos em família, é sempre a matriarca que lidera a alcateia. A altura de uma fêmea adulta gangrel pode chegar facilmente aos 3 metros. Como descobri isso? Transformada dentro de minha casa e de pé, minhas orelhas tocam o teto, que mede 3 metros e 5 centímetros. Teto da varanda dos fundos. Tem uma pelagem cheia e cinza, muito clara, que chegam até os meus joelhos. No escuro, várias vezes fui confundida com um gado branco. A única coisa que ainda não tive coragem de descobrir foi sobre a minha aparência. Nunca tive coragem de olhar o meu reflexo, mas soube por boca de terceiros que sou feia de doer e que meus olhos são azuis, quase transparentes. Mas, continuando a história, terminei de preparar o café da manhã e a mamadeira, mas continuava farejando aquele odor. Fiquei neurótica, fiquei irritada, meus olhos faiscavam. Terminei de alimentar as crianças, me arrumei e partimos para a casa do meu pai, para um café e um dedo de prosa. Ele é o meu melhor amigo. Precisava conversar com ele sobre isso, sobre o que estava acontecendo. Disse a ele que achava que estava tendo um surto psicótico, uma crise de ansiedade, sei lá, qualquer problema psiquiátrico, pelo meu histórico de depressão, pois me sentia trêmula de ódio e com muita dificuldade segurava a transformação. Eram 10 horas da manhã. Virar compulsoriamente durante o dia? Algo estava muito errado nisso. Pedi para ele ficar um pouco com as crianças, enquanto eu dava uma esfriada na cabeça. Eu esperava que, virando e correndo pela mata fechada, talvez eu conseguisse liberar aquela energia estranha que eu estava sentindo. Depois de virar, me vi esfregando minhas costas em diversas árvores. Esfregava com muita força, até sentir dor. Num raio enorme de distância, senti uma urgência incontrolável de deixar o meu cheiro nas árvores. Depois que fiz isso, voltei para casa mais tranquila, mas ainda apreensiva. Cheguei em casa com as crianças durante a tarde. Enquanto eu colocava a neném para dormir, ouvi um carro de som anunciando que havia um circo na cidade. Aquele barulhão todo, as buzinas e uma banda não deixavam a pequenina dormir. Os artistas circenses estavam desfilando pela cidade, convidando a todos para assistir o espetáculo inicial. Peguei a pequena no colo, segurei a mão da maiorzinha e fomos para a porta da casa assistir o cortejo do circo passar. Ao abrir a porta, farejei ainda mais forte o odor que estava me causando aqueles efeitos. Me contive, mas fiquei com todos os meus sentidos apurados em alerta total. A ferocidade crescia dentro de mim e me controlei. Enquanto isso, o cortejo de artista passava pela minha porta. Olhei todos até encontrar a fonte da minha inquietação. Um palhaço esfarrapado.
Ele também tinha me farejado e me procurava com os olhos. Quando os nossos olhos se encontraram, eu vi nele imediatamente um inimigo. Foi uma repulsa instantânea. Ele parou de andar e fazer piruetas. Apertei a bebê que estava em meus braços e segurei mais forte a mãozinha da minha outra filha. Ele olhou para mim, olhou para o bebê e desceu as vistas para olhar a minha outra filha. Depois, quando os olhos dele de novo encontraram-se com os meus, eles já estavam flamejantes. Meus olhos imediatamente adotaram aquele brilho animal. Naquela hora eu era uma loba protegendo as suas crias, e ele, para mim, era um predador ordinário que precisava sumir, se é que vocês me entendem. Despertei instintos territorialistas, instintos de proteção, instintos assassinos. Acho que daquele flash de segundos, ele pôde ver tudo isso no brilho dos meus olhos, pois logo desviou a vista das minhas filhas e das minhas e continuou a caminhada. Entrei em casa louca da vida, não sabia o que fazer. Eu não tinha a mínima ideia de que isso um dia poderia acontecer. Nem sonhava. Conhecia só gangrés, como eu. Nunca me senti ameaçada. Me fiz 1000 perguntas. Por que o odor dele era tão repugnante? Por que me despertou todo aquele ódio? Por que eu demarquei território e não admitia que outro, como eu, visitasse a cidade? Afinal, o rapaz nada fez. Estava ali trabalhando. Voltei para a casa do meu pai e contei o que aconteceu. Ele ficou apreensivo com a possibilidade de um confronto. Decidi assistir ao espetáculo do circo. Decidi não perder de vista aquele palhaço maltrapilho. Meu pai me implorou para não ir até lá. Ligou para o meu irmão para tentar me convencer que não era para eu ir. Eles tinham medo de uma emboscada, tinham medo que algo ruim pudesse acontecer, tinham medo de uma briga de feras. Eu assegurei e jurei aos dois que iria em missão de paz, só para conversar mesmo e resolver tudo civilizadamente. Afinal de contas, não fui educada para embates sanguinários. Mas claro que eu me defenderia e defenderia o meu território se preciso fosse. Cheguei no circo. Estava montado nos limites da cidade, em uma zona ainda não loteada perto a um matagal. Reparei que estava cheio de crianças. Apagaram-se as luzes e começou o espetáculo. Ele logo me farejou e me encontrou na plateia. Acompanhei cada entrada e cada saída daquele palhaço do picadeiro. Ele desempenhava vários papéis no circo, desde palhaço a equilibrista, também assistente. Ficava inquieta quando ele ia para trás das cortinas, até que chegou a hora do intervalo. Fui imediatamente procurá-lo, segui seus rastros
e ele já esperava a minha visita. Ele estava em um local mais ou menos reservado fumando. Era um rapaz mulato, alto, magro, de seus 26 anos de idade. Carregava muito sofrimento no olhar e ele foi logo me dizendo: "Olha, moça, eu não tenho culpa de ser assim. Me rogaram praga ainda na barriga da minha mãe. Fui rejeitado e vivia como pedinte até o circo me recolher e cuidar de mim. Nunca ataquei gente, só como criação e reviro lixos. Nunca desrespeitei território de ninguém, ainda mais das fêmeas, bravas como a senhora. Já andei sondando as matas aqui. Gosto de caçar, mas já notei que o território já é da senhora e ele é bem grande." Esse rapaz que me disse se chamar Tião, vulgo palhaço shampoo. Ele foi muito humilde, muito respeitoso. Falava olhando para o chão. Eu lhe pedi para me olhar de frente, porque gosto que me falem olhando nos meus olhos. E eu respondi para ele: "Tião, me compadeço da sua situação. Respeito você por estar aqui no meu território para ganhar a vida dignamente, como artista, e somente por isso vou te aceitar aqui, mas deixa eu te falar as minhas regras. Você pode rondar nas matas e caçar animais da mata para comer, mas ai de você se eu ver meu território marcado. Ai de você se alguma criação for atacada. Ai de você se sair nas ruas virando bicho. Te mato se você prejudicar alguém. Sou mãe e defendo minhas crias. Moro aqui e ninguém nunca teve problemas comigo. Você não ouse fazer baderna aqui no meu território." Ele balançava a cabeça em sinal de entendimento. Pude ver gratidão nos olhos dele. Então ele disse: "A senhora é muito justa." Eu estava preparado para uma briga feia depois que vi a senhora aqui. Eu disse que a hipótese da briga não estava descartada. Dependia do comportamento dele. Me virei e fui para casa. Não dormi. Fiquei virada por 7 noites. Eu vaguei pela cidade, pelos arredores do circo. Entrava e saía dos cemitérios. Rondava a cidade toda. Fui avistada por muitos. Corri riscos, mas o instinto de proteção da loba falou mais alto que a racionalidade da mulher. Aquele lugar era o meu lar. Ali me criei, ali aprendi tudo o que eu sei. Ali eu tinha de tudo importante a minha família. E se eu baixasse a guarda e ele fizesse uma besteira, comesse alguma criação particular, se atacasse alguém, a culpa cairia em mim. As pessoas viam o meu carro estacionado nas matas, minha mochila, minhas coisas nas noites de lua. Eu sempre farejava gente quando retornava das minhas andanças noturnas. A cidade, de um modo não declarado, sabia o que eu era. Todos confiavam em mim. Ninguém nunca se privou de caçar nas matas ou de sair tardes nas ruas por se sentirem ameaçados por mim. Muito pelo contrário, quando estou por perto, sempre acompanho eles discretamente para ter certeza de que está tudo bem. Aí, de repente, começa uma matança no meu território?
a quem culpariam? Me matariam com certeza. Então, foi por isso que fui tão dura com aquele Canis. Foi uma semana muito conturbada para nós dois. Ele me farejava enquanto eu rondava seu acampamento, mas nunca saiu, e agradeci a Deus por isso. No final dos 7 dias, lhe levei umas roupas usadas do meu marido, sapatos, e lhe dei uma pequena quantia em dinheiro. Pedi encarecidamente que ele não retornasse mais lá para minha cidade. Eu estava em um nível de estresse absurdo. Dias sem dormir direito, dias sem comer. Não via a hora que ele fosse embora. Pensando naquele pobre Canis e comparando ele comigo mesma, me pergunto o que foi o meu sofrimento em vista do dele. Eu tive toda uma estrutura de amor, de família. Nunca me faltou nada. E ele, coitado, enquanto o circo partia, eu fiquei parada ali, olhando, até perder totalmente o seu faro. Olhei para o céu e agradeci por tudo que eu tinha, tudo que eu era, pela sabedoria de ter tratado aquela situação de forma harmoniosa e civilizada, mesmo tendo o meu território invadido por um Canis. Entrei e fui preparar a mamadeira da minha cria. Já dizia o ditado: com uma loba de 40, nem mesmo o diabo aguenta. Beijos, Angel. Beijos a todos os aterrorizados. Aí, meus aterrorizados, gostaram de mais uma história da licantropa Rose? Bem, depois desse relato, vou prosseguir com outro relato de nossa querida Rose. É o relato que contei na live de domingo. Para quem perdeu a live ou que estava conversando assim, se descontraindo, que não pegou a história totalmente como ela é, perdeu algumas partes, aqui vai todinha a história sem interrupção. O título: A Loba Rose, o Menino Enxerido e o Pincher Latifino. Olá, pessoal! Sou Rose, uma licantropa de 44 anos. Adoro compartilhar minhas experiências e relatos por mim vivenciados, compartilhá-los com vocês. Acreditar ou não, deixo ao critério de cada um. A minha primeira história foi contada aqui no canal como uma autobiografia. Fala resumidamente da minha descoberta e das dificuldades que passei e passo até hoje para me aceitar e ser o que sou. Em um entardecer de um dia de domingo, mês de outubro, fazia um calor danado. Entediada em casa, decidi ir cedinho para a mata e descansar em uma determinada pedreira dentro de uma mata, onde a luz solar é bem filtrada pelas copas das árvores. Muito perto desse local tem um campo aberto com um açude enorme, onde as pessoas gostam de pescar, inclusive crianças. Lá estava eu no meu cantinho estratégico, cochilando na minha forma de licantropa. De lá, ouvia gritos e algazarras de umas 8 crianças,
e um latido fino de um vira-lata com pincher que brincava na beira do açude. Eles pescavam e brincavam na água, e eu observava a cena sonolenta. Em certo momento, duas crianças maiores, que não deviam ter mais de 10 anos, seguidos por um menorzinho, que nem devia ter mais de 6. E o tal vira-latas começaram a andar em direção à mata, onde eu me encontrava. Os maiores estavam armados de estilingues, caçando pássaros. O menor, juntamente com o cão, vinham mais atrás. Eu, apesar da proximidade, estava tranquila, pois estava estrategicamente atrás de uma rocha grande que me mantinha escondida. Fiquei em alerta quando o vira-latas maldito começou a farejar o ar e veio na direção do meu cantinho, seguido pelo menininho menor. Os dois outros estavam mais afastados, em uma direção oposta, distraídos com os seus estilingues, procurando pássaros. Fiquei imóvel, nem respirava, mas o infeliz do vira-latas me viu e começou a latir. Eu estava num cantinho, entre uma rocha grande e um paredão de rochedos. A única via de saída seria passando pela frente do pequeno, que já se aproximava. Os latidos estridentes de alerta continuavam. Eu xingava o abençoado cachorro baixinho, mostrava os dentes e fazia caretas, mas ele só se afastava uns 2 passos para trás e latia ainda mais histericamente. Farejei a criança menor cada vez mais perto e rezei para ele não olhar atrás da rocha. Me encolhi o máximo possível e esperei pelo encontro. A criança foi por trás da rocha e bateu diretamente comigo. Caiu sentada e arregalou os olhos, mas em vez de correr, o menino ficou me encarando calmamente e corajosamente. Eu fiquei sem saber o que fazer. Se eu rosnasse para afastá-lo, ele gritaria e choraria, alertando os outros, que com certeza me viriam fugir. E se eu fingisse de morta, hein? Talvez o moleque, depois de algum tempo, fosse embora serenamente, sem fazer nenhum alarde. E eu poderia, enfim, sumir na mata. Me arrisquei. Decidi me fingir de morta. Não esbocei reação nenhuma. Olhando fixamente nos olhos, ele se aproximou ainda mais. E o cão, de latido fino, ainda mais furioso, queria investir contra mim. A criança chegou bem pertinho do meu rosto e, para minha surpresa, puxou uma das minhas presas. Foi a minha vez de arregalar os olhos e ele deu gargalhadas. Acreditem ou não, o moleque não se contentou e ainda subiu nas minhas costas, com os shorts todo molhado de água do açude, e puxou minhas 2 orelhas a tal ponto que repuxou meus olhos, que quase virei uma chinesa. E quem ficou com medo naquele momento fui eu. O cão a essa altura já estava
tão safado que já marcava território ali na minha pedra e já estava querendo me cheirar. Dei uma fungada nele, feito touro bravo, e ele saiu ganindo. A criança em cima de mim se engasgava de gargalhadas. Colocava o seu rostinho contra meus pelos, batendo as perninhas, como se eu fosse uma égua. Eu não estava acreditando que aquele menininho estava querendo que eu passeasse com ele nas minhas costas. Não pude deixar de sorrir de minha situação, mas ainda estava muito preocupada com os outros meninos maiores. Seria bem mais fácil acreditarem no relato daqueles outros dois do que na história do pequenino rechonchudo. Bem, morro de medo de despertar pavor desnecessariamente, de ser caçada e abatida, sei lá por quem. Por fim, me virei um pouco e ele escorregou das minhas costas. Fiz sinal com a pata para ele ir embora. Ele pegou uma das minhas garras na mão e começou a observar. Revirei os olhos. Fiz de novo sinal para ele ir embora. Por fim, o pequeno me entendeu. Colocou os bracinhos em volta do meu pescoço, encostou a cabeça na minha bochecha e falou: "Tchau, boizinho", e saiu em disparada na direção dos outros. Fiquei engasgada, querendo dar risadas. Boizinho? Assim que ele virou as costas, dei um pulo gigante, saltando a pedra e sumi no matagal. Não sem antes mostrar os dentes pro vira-lata do inferno, uma mistura de pincher com raposinha sarnenta, que, na ânsia de escapar de mim, rolou no chão chorando, como se eu tivesse tocado nele. Cheguei numa árvore e comecei a me espojar. Estava molhada por causa do menino do açude. Detesto água. Fui para bem longe e depois de umas horas retornei para casa. No outro dia, em uma das escolas que dou aula, escutei a meninada dizendo que tinha um boi branco de dentes enormes no meio da mata na beira do açude. Ri comigo mesma. A partir desse momento soube que estava pronta para ser mãe. Esse menino enxerido foi quem colocou o meu autocontrole a toda prova, quem despertou o meu lado maternal e me fez decidir adotar a primeira das minhas filhas. Ele voltou lá diversas vezes e com outras pessoas, no intuito de me mostrar para alguém. Eu mudei de local o meu repouso. Fui para outro canto, inacessível e bem mais alto. Observei que um velhinho que acompanhou o menininho se abaixou no chão e viu minhas pegadas, viu minhas marcas nas árvores e com certeza soube que o animal que o pequeno rechonchudinho viu não era um boi com dentes, como pensava a inocente criança. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. E aí, meus aterrorizados, gostaram do dia especial da nossa licantropa Rose?
Toda semana, enquanto ela estiver mandando relatos, teremos pelo menos uma vez por semana relatos da nossa querida licantropa dos olhos azuis, Rose. Deixem nos comentários suas opiniões, lembrando de manter sempre o respeito nos comentários, pois da mesma forma que temos direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. Também quero falar para você, se está gostando do conteúdo do canal, não esquece de deixar a sua dedada no like, pois o seu like para mim serve como incentivo e para o YouTube como forma de ver que vocês estão gostando do conteúdo. E assim ele vai estar mandando para mais pessoas. Também peço para você ir lá no sininho das notificações e meter o dedo na opção todas, pois só assim você será notificado quando sair outro trabalho aqui no canal. Lembrando que muitas pessoas, muitos inscritos estão reclamando que não estão recebendo notificação. Então, sempre veja se você está com a opção todas ativada, se você ainda é inscrito no canal, porque não sei o que ocorre e às vezes o YouTube acaba desinscrevendo pessoas sem a pessoa perceber, tá bom? Também quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, venha fazer parte de nossa família Angel Black Contos de Terror. Você vai amar fazer parte da nossa família, pois aqui tem muito amor para compartilhar. É tudo meio louco, mas tem o coração maravilhoso. Também peço para você compartilhar em todas as suas redes sociais, compartilhar com seus amigos, inimigos, simpatizantes e não simpatizantes, enfim, ajudando assim a nossa família a crescer. E quanto maior nossa família ficar, mais relatos, contos e histórias chegarão até mim e eu compartilharei com todos vocês. Será uma honra. Falando em relatos, contos e histórias, quero falar com vocês. Você mesmo que teve uma experiência inacreditável com o sobrenatural. Se você deu de cara com um monstro, viu um fantasma, ou até mesmo aconteceu um milagre inexplicado em sua vida, pois milagres também são casos sobrenaturais. Se você não vivenciou, mas sabe de histórias de alguém que passou por isso, ou de alguém que conhece alguém, manda seu relato também. Ou você que escreve aquele conto de fazer tremer e bambear as pernas da pessoa mais valente da face da terra, manda também. O e-mail do canal, onde estarei recebendo relatos, chama-se luzsonjavermelha@gmail.com, mas também estará anexado na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo também você vai encontrar o link de WhatsApp que uma inscrita muito querida criou o grupo para vocês estarem conversando, falando sobre o assunto de lobisomem, enfim, interagindo. E sempre que possível, eu apareço lá, deixando um salve, um bom dia, uma boa noite e até mesmo deixando o link dos trabalhos que saem. Inclusive, também na descrição do vídeo você vai encontrar o link do canal Fronteiras, um canal feito por mim e por César do canal Aliena Mundi. Lá estaremos narrando casos policiais que marcaram um lugar, uma história, uma época, tanto nacionais quanto internacionais,
resolvidos ou não, enfim, é interessante dar uma passada lá. Lá você encontrará também o link do meu grupo no Facebook, o grupo do Guardião Sinistro, que também sempre eu trago o trabalho dele aqui, contando relatos e histórias, contos, mitos e lendas. Também tem o canal do Guardião Sinistro, a página do Guardião Sinistro. Lá você também encontra o meu Insta, manda um direct que assim que eu puder eu te respondo, me segue lá. Lá você encontra também, garanto que agora é a última, hein? O link do canal espiritual Viajando no Tempo, na forma física e astral. Lá é o meu cantinho de paz, aonde eu recarrego as minhas baterias, aonde falamos de coisas boas quando saímos com o nosso espírito mais elevado. Espero que você dê um pulinho lá. Se gostar, fica. Se não gostar, não tem problema, mas vai conhecer o meu cantinho de paz. Já falei bastante e já pedi bastante também. Agora é hora de agradecer. Agradeço a todos os grupos do Facebook e páginas também que me ajudam na criação e na divulgação do meu trabalho. Quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura maravilhosa, porém maluquérrima que é o YouTube. Gratidão, gratidão e gratidão. Agradeço a todos vocês, meus inscritos, vocês mesmo, pois vocês são os responsáveis, os principais responsáveis da família Angel Black ser hoje uma realidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela presença de todos na live de domingo. Foi muito bom e revigorante falar com vocês. Logo teremos outra, pois é muito bom estar com vocês, ficar com vocês, rir com vocês, tá bom, meus amores? E vou parando por aqui, deixando com vocês o meu coração, que já tornou-se a sua morada. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. E antes que alguém fale que um canal de terror não pode ter alguém assim, doce e gentil como já fui julgada, não, pode sim. Aqui, quem fala mais alto é o meu coração. Agora sim, beijos e fui!